Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou o professor Alex Macedo e hoje eu estarei falando sobre os 5 elementos, uma teoria muito conhecida dentro da medicina tradicional chinesa. Essa teoria é desenvolvida através da observação da interação do homem com a natureza, onde os elementos seriam as matérias base que constituem o mundo material. Porém, o termo chinês significa movimento e não elemento, apesar de ser muito utilizado o termo elemento. Cada elemento, cada movimento tem uma simbolização com as funções e qualidades do homem com a natureza. Esses elementos, esses movimentos são conhecidos dentro da medicina tradicional chinesa como madeira, fogo, terra, metal e água. Agora eu vou apresentar para vocês a relação dos 5 elementos com a natureza. Essa relação, eu tenho aqui as cores, que já dá para ser observado, onde a madeira é representada pela cor verde, o fogo pela cor vermelho, terra pelo amarelo, metal branco, água preto. Separando essa natureza em relação às estações do ano, nós temos a madeira sendo representada pela primavera, ou a primavera sendo representada pela madeira, o verão pelo fogo, transição à terra, o outono metal, o inverno a água. A relação de clima com cada elemento, nós teremos a madeira com o vento, o fogo com calor, a terra com a umidade, o metal com a secura, a água com o frio. Os sabores: madeira, sabor ácido e azedo, o fogo, sabor amargo, a terra, sabor doce, metal, sabor picante e a água, sabor salgado. Em relação às direções, nós teremos a madeira como leste, o fogo representando o sul, a terra o centro, o metal o oeste, a água o norte. E fases da vida nós teremos a madeira como nascimento, o fogo como crescimento, a terra como transformação, o metal como colheita e a água como estoque. Uma outra tabela que eu apresento para vocês é a tabela dos 5 elementos com o ser humano. Na primeira aqui nós temos os órgãos. Então, o órgão relacionado à madeira, eu tenho o fígado. O órgão relacionado ao fogo, o coração. O órgão relacionado à terra, o baço pâncreas. O órgão relacionado ao metal, pulmão. O órgão relacionado à água, rim. Vísceras, teremos, nessa ordem, madeira com vesícula biliar, o fogo como intestino delgado, a terra como estômago, o metal como intestino grosso, a água com a bexiga. Nós temos aqui o chamado acoplados, onde eu tenho um órgão e uma víscera compondo o mesmo elemento. Então, fígado acoplado de vesícula biliar, coração acoplado de intestino delgado, baço pâncreas acoplado de estômago, pulmão acoplado de intestino grosso, rim acoplado de bexiga, e vice-versa. Os tecidos corporais, nós teremos a madeira com os tendões, o fogo com os vasos sanguíneos, a terra com os músculos, o metal com a pele, a água com os ossos. Nos órgãos dos sentidos, eu tenho o olho com a madeira, a língua com o fogo, a boca com a terra, o nariz com o metal, o ouvido com a água. Esses elementos também apresentam áreas corporais onde se manifestam.
Então, na manifestação da madeira, eu tenho unhas, fogo, a face, terra, lábios, metal, pelos, água, cabelos. Nas emoções, eu tenho a raiva, com madeira, eu tenho a euforia, como fogo, eu tenho a preocupação na terra, eu tenho a tristeza no metal, eu tenho o medo na água. Agora, analisaremos o interrelacionamento entre os 5 elementos. Existem diversas formas de apresentação da teoria dos 5 elementos. As mais comuns são sequência cosmológica, sequência de geração, sequência de dominância ou controle. Essas 3 sequências são sequências fisiológicas e possuem também as sequências patológicas. Dentro das sequências fisiológicas, nós temos sequência cosmológica, onde a Terra é o centro de todos os elementos. Ela é o pivô das estações, onde cada estação precisa passar pela Terra. Ela é o ciclo de transição, ciclo sazonal. A Terra como base e apoio do elemento fogo. A Terra formando um eixo vertical, representando a tríade essência, ti e mente. A Terra como um centro de tudo. Sequência de geração, onde um elemento gera o outro, um movimento gera o outro. A madeira gera fogo, o fogo gera terra, terra gera metal, metal gera água e a água gera madeira. A madeira queima produzindo fogo, de cujas cinzas forma a terra, e de dentro dela se condensa o metal, que expulsa de si a água, no qual brota a madeira. Sequência de dominância, onde um elemento, um movimento, domina, controla um outro elemento. Eu tenho aqui a água domina o fogo, apagando. O fogo domina o metal, fundindo. O metal domina a madeira, cortando-a. A madeira domina a terra, esgotando-a. A terra domina a água, absorvendo-a. Isso sendo dentro de um ciclo fisiológico. Agora, as sequências patológicas, onde o terapeuta deve analisar, avaliar e ver o melhor caminho para equilibrá-las. Uma sequência patológica é a sequência de superdominância, onde o elemento dominador exerce um controle excessivo sobre o elemento dominado. Como exemplo, nós temos a madeira superdominando a terra superdominando a água superdominando o fogo superdominando o metal e o metal superdominando a madeira. Esse ciclo de desequilíbrio, onde um elemento está dominando o outro. Uma outra sequência patológica é a sequência de contradominância, onde o elemento que deveria ser dominado se volta contra o seu dominador. Como exemplo, nós temos o fogo contradominando a água contradominando a terra contradominando a madeira contradominando o metal e metal contradominando o fogo. Patologias de geração, onde a mãe deficiente não nutre o filho. A mãe leva esse nome como mãe porque é o elemento que está gerando o seu próximo elemento. Então, esse elemento gerador, ele é conhecido como mãe. Mas nesse ciclo patológico de geração, o elemento não gera o outro, por estar deficiente. Aqui nós temos a madeira não nutrindo o fogo não nutrindo a terra não nutrindo o metal não nutrindo água
água não nutrindo madeira, e assim sucessivamente. Outra patologia de geração é o filho em excesso retirando muito da mãe. Quando o elemento está em excesso, ele tem a condição patológica de retirar do seu elemento anterior, do elemento que o gera, chamado mãe. Aqui eu tenho fogo retirando muito da madeira, madeira retirando muito da água, água retirando muito do metal, metal retirando muito da terra, terra retirando muito do fogo. Agora eu vou dar alguns exemplos de influências patológicas. Influência patológica do sistema deficiente, onde eu tenho a terra deficiente. Ela não apresenta uma condição de nutrir o metal quando ela está fraca. Vocês podem observar, sinalizando aqui a terra com sinal negativo. Ela não tem a condição de nutrir o metal e o metal ficando fraco, se tornando deficiente. A terra deficiente não tem a condição de dominar a água. Vai existir aqui uma contradominância da água em relação à terra. Com isso, a água fica em evidência. A terra deficiente também apresenta a condição em relação à madeira, essa madeira se tornando evidente e efetuando o sistema patológico de superdominância. Um outro exemplo é a influência patológica em um sistema de excesso. Eu apresento aqui a madeira em excesso e ela vai se tornar um ciclo patológico de superdominância em relação à terra. A terra se tornando fraca, se tornando deficiente. A madeira em excesso, ela vai efetuar o que nós chamamos de uma contradominância, invadindo o metal, tornando um metal deficiente. Lembre que o metal, fisiologicamente, tem uma condição de dominar, de cortar a madeira. Mas nesse exemplo patológico, nós temos a madeira em excesso, então ela tem uma condição de invadir metal e deixar metal fraco. Aqui eu tenho também uma relação da madeira em excesso, sugando muito da sua mãe, sugando muito do elemento água, deixando a sua mãe, o elemento água, fraco, deficiente. Espero ter ajudado no entendimento sobre os 5 elementos. E caso tenha gostado, faça sua inscrição no meu canal, deixe seu like e compartilhe com todos. Um grande abraço e até a próxima!